Oi, gente, eu sou a Micalado. Eu tô aqui tentando abrir um canal para poder falar dos discos que eu tenho, dos livros que eu tenho, dos CDs que eu tenho, para falar de música boa, falar de rock and roll. E eu já queria abrir esse segundo vídeo, porque eu tenho o primeiro aqui de uma matéria que eu fiz na época da faculdade de jornalismo, falando sobre o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. E hoje eu vou trazer aqui um vinil que eu tenho, que assim, segundo a cantora Sheryl Crow, se você é fã dessa banda, você vai pescar o que eu tô falando. Esse disco é considerado a Bíblia do rock and roll. Eu estou falando nada mais, nada menos do que este disco aqui, Exile on Main Street dos Rolling Stones. E por que que ele é considerado a Bíblia do rock? Se você não é muito fã dos Stones, ou se você é fanzoca aí dos Stones, você vai saber que um dos motivos, eu vou até abri-lo para vocês poderem se deliciar com essa capa maravilhosa aqui, com essa capa dupla aqui, incrível. Gente, eu achei esse disco, quer dizer, o amigo meu na época, o Abel do canal Discos e Gibis, ele tava lá, eu não sei qual foi o site que ele viu, não sei se foi no Mercado Livre, mas ele achou em Niterói e foi R$ 80 na época que o vinil ainda não estava na moda, né? Agora que tá na moda é o triplo do valor do que eu paguei esse disco. Cara, esse disco aqui, ele tem tanta história interessante, ele tem tantos mistérios e tantas histórias assim cabulosas e histórias de caos e tentativas de produzir o disco, porque na verdade os Stones eles produziram o Exile, tentaram, né, gente, produzir esse disco lá na França, na Vila Neucoté, eu acho que é assim que se fala, porque eu não falo francês, para fugir dos impostos da Inglaterra. Acabou que eles tiveram muito mais gastos ali naquela tentativa de produção nessa mansão que eles alugaram na França do que se eles estivessem na Inglaterra. E assim, gente, aconteceu de tudo nessa tentativa de produção nessa mansão lá na França, né? Então era caos, era gente entrando e saindo, era o Mick Jagger ali focado nos preparativos do casamento com a Bianca Jagger, é Charlie Watts, é Mick Taylor, é o Bill Wyman indo lá na mansão, que era longe da casa deles para poder produzir, e o Keith Richards dormindo. Era a época que o Keith, porque o Keith que alugou a casa era dele, ele ficou lá, era ele que, tipo assim, morou lá, sabe? No auge do vício em heroína, então, assim, traficante entrando e saindo para poder abastecer lá a heroína e seja lá qual droga que rolou ali. Mas, assim, se vocês quiserem saber um pouco mais, de forma mais aprofundada, a história que rolou por trás da tentativa de produção do Exile on Main Street, tem esse disco não, esse livro aqui, que é Uma Temporada no Inferno com os Rolling Stones, tá? Do Robert Greenfield. Cara, esse livro aqui, ele vai lá, assim, no fundo, no fundo, no fundo da história, de tudo que aconteceu durante a produção do Exile on Main Street, fala dos atrasos da entrega, porque assim, né, gente? O Mick Jagger e o resto da banda ia lá tentar gravar alguma coisa e o Keith Richards estava dormindo, estava, sei lá, estava lá em Alpha lá com a sua heroína. E pelo que eu lembro aqui do livro, a única música assim que realmente que saiu ali da Vila Neuconté foi rap. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aqui nos comentários. E assim, gente, como é que eles terminaram de uh, gravar o disco? Eles acabaram saindo dessa mansão e foram para Los Angeles, numa rua chamada Main Street, por isso Exile on Main Street acabou se chamando o nome do disco. E assim, gente, claro que algumas músicas como Tumbling Dice, Sweet Black Angel já vinham de sobras de outros discos, mas as outras músicas acabaram sendo feitas ali nesse estúdio lá em Los Angeles, então acabou virando tipo assim, copia não, gente,
tinha umas frases soltas, eles acabavam, tipo assim, pega essa frase e bota aqui, pega essa frase e bota aqui, aí formava uma música. Aí pegava na outra música, pega aquela frase ali, bota aqui, pega aquela outra frase ali, bota ali. Frases soltas que acabaram virando versos de música. Então, assim, foi a produção de Exile on Main Street. E aqui, gente, assim, um dos clássicos que tem aqui, o que eu acabei de mencionar, é Tumbling Dice, que é uma música que não sai dos shows. Aqui a gente também tem, vamos ver aqui, a gente tem aqui Rocks Up, Rip This Joint, Shake Your Hips, Casino Boogie, Tumbling Dice, Happy, Turn on the Run, dentre outras, All Down the Line, dentre outras canções incríveis que tem nesse disco, e é um dos discos que eu particularmente amo ouvir. Não é um disco para você ouvir arrumando casa, não é um disco para você ouvir lendo um livro, é um disco para você se deliciar como se fosse um mantra, cada canção ali que você vai ouvindo. As minhas favoritas, assim, é Soul Survival, Loving Cup, Tumbling Dice, Shake Your Hips, que é um cover. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um vídeo que vai ficar contando histórias sobre o disco, é basicamente para falar dos discos que eu gosto, dos DVDs que eu gosto, dos livros que eu gosto e dos CDs que eu tenho aqui em casa, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!